Ô, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá e do anime de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, finalmente nós tivemos o grande momento finalizado da batalha entre Gojo versus Toji. E eu percebi lá no Twitter que muita gente, inclusive eu acho que até aqui no canal do Geek Brasil, ainda não entendeu como funciona algumas habilidades de Satoru Gojo, né? Na verdade a gente vai explicar todas as habilidades novamente, só que agora com exemplos bem claros para você ficar realmente entendendo todos os conceitos, todas as possibilidades, toda a forma realmente bem dinâmica e bem didática para você não ter mais dúvidas nenhuma sobre as habilidades, pelo menos até o próximo capítulo. Pelo menos até o próximo capítulo pra gente ter esse entendimento, né? Então, de acordo com o que nós temos com 230 capítulos, a gente vai falar sobre essas ideias logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma, compartilhando os nossos vídeos. E você também pode se inscrever lá no Vida de Geek. O Vida de Geek a gente sempre tá comentando algumas coisas sobre séries, filmes, também animes, mangás, todo esse conceito realmente fomentado por lá que não dá tempo de trazer aqui no Geek Brasil, a gente tá trazendo lá no Vida de Geek. O link tá na descrição, clica aí e se inscreva. Vamos lá, né? Mudando aqui de cenário, eu tô no Photoshop e a gente vai conversar um pouquinho sobre as ideias relacionadas às técnicas de Satoru Gojo, né? A forma realmente para ter esse entendimento. Então, pra gente começar a falar, pra gente começar a discutir sobre o assunto, para não deixar nenhuma dúvida, a gente precisa começar a falar sobre energia amaldiçoada, tá, galera? A gente precisa falar sobre energia amaldiçoada e esse conceito que tem realmente relacionado em Jujutsu Kaisen. Basicamente, a energia amaldiçoada, ela é uma grande energia que tem no mundo de Jujutsu, na qual algumas pessoas, alguns feiticeiros, algumas maldições ou até mesmo algumas armas, quando essa energia é aplicada nela, podem ter a sua manipulação realmente feita. E na sua natureza, essa energia amaldiçoada, ela é feita de energia negativa. Pensa comigo como se fosse a eletricidade, né? A eletricidade, a gente sabe que ela tem ali tanto o lado negativo quanto também o lado positivo. Por isso que a gente consegue ter a corrente alternada na nossa casa. Então, categoricamente, a energia amaldiçoada comum, aquela que todo mundo consegue manipular, ela é classificada como ponto negativo dessa energia. Mas então, LP, como é que faz para ter assim a energia positiva, né? Como que faz realmente para ter energia positiva? Para você ter a energia positiva, o que você tem que fazer? É explicado para nós, o Gojo acaba falando que precisa ter um grande acúmulo de energia negativa em um certo lugar. Então ele começa a aplicar, opa, acabei errando aqui, ele começa a puxar aqui. E aí, ó, vários pontos da energia negativa acaba sendo realmente proporcionado. E o que isso aplica para nós, né? A gente tem essa energia negativa toda aqui para nós, né? A forma realmente como isso é colocada. A energia negativa, com acúmulo de energia negativa, ela se dobra, né? Ela se dobra e se transforma numa energia, o quê? Numa energia positiva, né? Ela acaba transformando-se assim numa energia positiva. Então, quando a gente sabe, lá na aulinha da professora, lá na quinta, sexta série, você aprendeu: menos com menos é mais. Se você tem algo negativo e você subtrai esse algo negativo, ele se torna mais negativo ainda. Se você tem algo ali negativo e você põe algo positivo, vai subtrair esse algo negativo, né? Vai subtrair esse algo negativo. Então, essa situação acaba sendo colocada para nós de que menos com menos é sempre mais. Mais com mais é sempre ali mais e mais com menos é sempre menos nessa situação. A forma matemática como nós temos. Então, nós temos aqui a energia reversa criada. Aí sim, aí com o entendimento do que é energia reversa, né, sabendo que é energia comum e o que é a energia reversa, a gente pode começar a falar sobre o ilimitado, que é a técnica inata do clã Gojo. A técnica inata do clã Gojo, ela é simplesmente algo que é herdado
para uma pessoa, né? Tanto ali a forma realmente do ilimitado, não que é reservado para uma única pessoa, porque o ilimitado ele pode ser passado para outras pessoas também. A gente vai falar dos 6 olhos também daqui a pouco, mas mais pessoas podem nascer com o ilimitado. E o que é o ilimitado? O ilimitado, ele é a capacidade que a pessoa tem de manipular o espaço. Na física, nós conhecemos aquilo que é diferenciado como o espaço e o tempo. E o que é o espaço? O espaço é a dimensão na qual nós vivemos e enxergamos todas as coisas. No caso, o Gojo tem a capacidade de manipular este espaço. Ele consegue manipular todo esse conceito através dos seus poderes. Como que ele faz isso? Eu não faço a mínima ideia. Esse é o poder dele, né? Esse é o poder dele. Essa é a graça de Jujutsu Kaisen, né? Brincadeiras à parte, ele consegue manipular isso por causa da sua fisionomia, por causa ali do seu poder, ali do seu clã, na forma realmente como o primeiro, né, o primeiro usuário do clã Gojo conseguiu criar essa técnica e passar de geração para geração nessa performance realmente relacionada. Então, o que o Gojo faz, ele consegue manipular todo o espaço que tá aqui, né? Não importa qual é a situação, se tem ali no nosso campo de visão e a forma realmente como tem essa dimensão, Satoru Gojo consegue dominar. E assim, do ilimitado vem o infinito. Do ilimitado vem o infinito. Sempre tem aquela questão, realmente, mas é a mesma coisa do Aquiles e a tartaruga, né? Tem muita gente que não consegue entender esse aspecto realmente do Aquiles e da tartaruga. Então eu vou explicar realmente aqui de uma forma mais fácil para você entender. Entre o 1 e o 2, nós temos aqui 2 números, certo? Entre o 1 e o 2, nós temos realmente 2 números. Mas se a gente aplicar a forma infinita entre 1 e o 2, nos números decimais, o 1 nunca vai chegar no 2, porque sempre vai ser ali focado infinitamente. E dessa forma, o Gojo acaba aplicando isso em sua técnica. Então ele pega esse conceito do infinito e aplica em relação às energias amaldiçoadas, às maldições, a qualquer coisa que venha ser jogado para ele. Então, o infinito é basicamente para impedir com que ele seja acertado, né? Basicamente ele meio que tipo assim, ele reduz a velocidade da pessoa, ou do ataque, ou a da arma, ou qualquer coisa que venha contra ele, e assim esse golpe acaba sendo evitado. E dessa forma a gente consegue ver esse aspecto do infinito, porque ele vai diminuindo a velocidade, impedindo com que ele seja alcançado, até perder realmente toda a velocidade ali, e ele consiga ser freado para realmente perder o poder do impacto, coisa do tipo. Então nós temos ali realmente essa performance sobre o infinito, né? Que é basicamente o infinito, né? Literalmente ali o infinito entre uma coisa ou outra que impeça com que o adversário ou coisa do tipo seja realizado. Aí nós temos o azul, né? Aqui nós temos aqui essa parte bem interessante sobre o azul, que é uma coisa bem legal, né? Porque o Gojo ele acaba criando um cenário que o próprio mundo é forçado a se corrigir e preencher o espaço negativo, fazendo com que toda a matéria no intervalo do espaço seja reunida. Então o Gojo ele manipula o espaço. Então quando esse espaço é manipulado, o próprio espaço ele é forçado a se corrigir e com isso gera o raio azul. Esse raio azul ele é colocado para algo que atrai, né? Ele meio que tipo assim, ele atrai de volta através desse rastro, como é aplicado aqui para nós no conceito realmente relacionado ao azul. Aí depois, como a gente viu no último episódio de Jujutsu Kaisen, né? Eu acho que foi no último ou no penúltimo episódio, a gente observa também o vermelho, né? A gente observa o vermelho. O vermelho, no caso, ele meio tipo assim, ao ativar ali o infinito, o Gojo causa uma força repulsiva extremamente poderosa, sendo uma habilidade alimentada por energia amaldiçoada reversa ou positiva e formada como uma técnica de maldição reversa, e tem as habilidades realmente de uma forma com uma capacidade 2 vezes destrutiva do azul. Então o vermelho
lembra que eu falei pra vocês que ele duplica? A energia reversa, ela é a energia comum duplicada. Então, basicamente faz com que essa proporção aconteça também com o vermelho. E aí, o que acontece, né? Se a gente pega o vermelho, né, e a gente traz o vermelho pra cá, deixa eu só trazer, eu vou trazer só a partezinha aqui vermelha, vou colocar ele aqui por cima do azul, e olha só, é uma coisa, né? A gente tem quem? A gente tem o roxo, né? A gente tem o roxo. Quando a gente tem o roxo, o que acontece, né? A gente tem ali o azul, que é a atração, e o vermelho, que é a repulsão, e gera ali uma singularidade de longo alcance, onde ambos os efeitos são combinados, excluindo e apagando toda a matéria em seu caminho instantaneamente. Então, não é que cria um novo poder, né? Cria-se assim a fusão do azul e do vermelho e faz com que o efeito tanto do azul e do vermelho aconteça no mesmo instante, aconteça realmente na mesma situação. Então, esse novo raio do Gojo acaba atraindo e repelindo ao mesmo tempo, e assim fazendo com que tudo no caminho do roxo seja apagado, seja destruído completamente. No caso aqui nós também temos o 6 olhos, né, que é uma habilidade na qual ela é passada para um usuário relacionado ao clã Gojo. Não importa se é do ilimitado, se tem a outra habilidade, se tem outra técnica inata, mas o que é falado ali pelo Toji é que fazia muitos anos, né, quase eras, de que alguém que possui a habilidade do limitado não tinha os 6 olhos também. E o que faz realmente os 6 olhos ser tão apelão, né? O 6 olhos, ele é um olho sinistro, que ele consegue dar a capacidade ali pro Gojo de enxergar o mundo Jujutsu com mais detalhes. Ele consegue ver coisas que ninguém mais consegue ver, né? Por exemplo, no último capítulo, a gente viu que o Gojo conseguiu ver ali que a alma do Sukuna não se adaptou ao seu... Foi isso? Ele conseguiu ver que a alma do Sukuna não se adaptou ali ao seu ilimitado, e assim, basicamente, ele colocou e ele viu, né, que quem se adaptou foi a alma do Megumi. E tem essa questão bem interessante, como os 6 olhos conseguem visualizar e enxergar isso. Lá no começo também, o Gojo falou que a alma do Sukuna e a alma ali do Itadori já estavam se assimilando. Ele consegue ver isso, ele consegue ver esses detalhes de uma forma mais específica, diferentes realmente do que muitos outros feiticeiros conseguem fazer. Tudo isso por causa dos seus 6 olhos, e também tem a grande vantagem, né, que os 6 olhos dá para ele essa capacidade de diminuição do uso da energia amaldiçoada, né, que acaba realmente diminuindo esse processo. E nós temos também ali o infinito automático. No caso, né, o Satoru Gojo, né, ele, sem a utilização da energia reversa, ele não conseguia utilizar o infinito no modo automático, não conseguia desenvolver. Então, se ele fosse pego desprevenido, se ele fosse pego realmente por algum ataque de outra pessoa, sem ativar ali o infinito de uma forma automática, ele seria morto. E nesse caso, agora com a energia reversa refrescando ali o seu cérebro, né, porque ele conseguiu dominar a energia reversa, a energia reversa refrescaria o seu cérebro, deixaria ele novinho em folha, para que os seus olhos pudessem realmente ficar ativo o tempo inteiro, para que ele pudesse utilizar o ilimitado para criar o infinito automático. E assim nós temos aqui o ciclo do infinito, né? O ciclo do infinito, ele é muito importante. Por que o ciclo do infinito ele é muito importante? Para que o Gojo tenha realmente a capacidade de utilizar a energia amaldiçoada em seu total potencial, sem perder quase nada dela, né? Então, basicamente, esse ciclo faz com que ele tenha energia amaldiçoada quase infinita, né? Quase infinita ali nesse período de tempo. Então ele tem esse ciclo que é a energia reversa, mais os 6 olhos, mais o ilimitado. Enquanto ele estiver dentro desse ciclo aqui, dificilmente
dificilmente a energia amaldiçoada dele vai acabar. Então vocês estão observando ali da forma como ele conseguiu ressuscitar, né? Pra galera que é only anime, a galera que tava realmente acompanhando ali a batalha, né, do Gojo contra o Toji, dá pra entender que por causa desse ciclo ele conseguiu ser ressuscitado, né? Na verdade, se ressuscitar ali contra o Toji por causa dessa forma ali dos 6 olhos do limitado e também da energia reversa, e também porque que ele tá conseguindo lutar contra o Sukuna depois de todo esse tempo, depois de toda essa situação. E aí nós temos o vazio ilimitado, né? O que é o vazio ilimitado? O vazio ilimitado, ele é basicamente um lugar na qual o oponente, né, quando o Gojo acaba expandindo a sua expansão de domínio, ele leva o seu oponente para um lugar e assim a mente do seu oponente é colocado ali com várias informações, recebe várias informações e vários estímulos. Então a pessoa recebe todas as informações do universo, mas ao mesmo tempo é colocado vários estímulos nos seus sentidos, aonde a pessoa deve andar, mas não andar, se mexer, mas não se mexer, enxergar, mas não enxergar, ouvir, mas não ouvir. Então meio que bagunça tudo. Só para dar um exemplo, para ficar bem claro para vocês, se vocês colocarem um texto aqui no espaço do Gojo, vocês vão conseguir enxergar, vocês vão conseguir ler. Mas o que acontece quando você for colocando mais textos aqui, ó? Você vai colocando mais textos, 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 mais textos. O que acontece? Cara, você não consegue ver mais nada. Você não consegue enxergar mais nada, não consegue fazer mais nada. Essa é a grande característica dos poderes de Satoru Gojo. Então, nós temos todas esses segmentos. A parte mais importante para você entender mesmo é o ciclo do ilimitado. Com o ciclo do ilimitado, você consegue entender todas as perspectivas e por que o Gojo tem a energia amaldiçoada quase infinita. Saindo desse ciclo, ele volta a ser um feiticeiro como ele era antes da batalha contra o Toji. Então, essa é a vantagem. Esse é o grande poder e eu espero que definitivamente você tenha entendido as habilidades de Satoru Gojo de uma vez por todas.